Olá, hoje dia 31 de janeiro de 2021, último domingo do mês. Vem comigo porque está chegando para você o nosso Rezando a Palavra especial de domingo. Querido irmão, querida irmã, como você sabe, domingo, dia do Senhor, aqui estamos com o nosso Rezando a Palavra e, como falei, o último domingo do mês. Bem-vindo a este nosso encontro. E antes de falarmos do texto bíblico, quero lembrar você, não se esqueça de deixar o seu comentário, de deixar o seu joia se você gostou da reflexão, se você gosta da nossa companhia. E claro, não deixe de compartilhar este vídeo com outras pessoas para que elas também possam experimentar a alegria de encontrar com o Senhor por meio dessa palavra de vida e salvação. Como você já sabe, dia de domingo estarão aqui embaixo, as leituras propostas para essa liturgia e você pode, com muita tranquilidade, rezar, ler cada uma delas. O Evangelho de hoje, continuamos, óbvio, estamos tendo como referência o evangelista Marcos, mas antes queremos fazer aquela breve passagem pela primeira leitura hoje do livro de Deuteronômio. É um diálogo de Moisés com o povo, onde Moisés convida o povo, primeiro, a saber e a ter a certeza que do meio do povo Deus suscita profetas. E este profeta deverá falar em nome do Senhor. E o terceiro elemento, este povo deverá ouvir a voz do profeta. Ora, meu querido irmão, dentro dessas três dimensões, primeiro entendermos que Deus sempre, como já vimos rezando nessas últimas semanas, vale mais uma vez lembrar que Deus sempre escolhe do meio do povo homens e mulheres que possam ser profetas, homens e mulheres que falem em nome dele, homens e mulheres atentos às dores e à voz do seu Deus. Essa é a primeira coisa importante para dizer que Deus não se faz distante, pelo contrário, Deus se faz presente na nossa história, na nossa caminhada e sempre escolhe pessoas para que em nome dele traga paz e esperança. É importante entender que quando Moisés faz essa afirmação e traz esta referência, é porque existiam homens e mulheres, mas de maneira muito particular, naquele tempo, com certeza, homens que utilizavam da própria religião, da própria pregação, para continuar a oprimir e massacrar o seu povo. Vale lembrar que naquela ocasião, vários ditos profetas ouviam o que o povo dizia, mas quando conversavam com as lideranças políticas, acabavam tendo uma pregação que favorecia o poder político, econômico, corrupto, que matava, que oprimia e que perseguia o povo. Por isso a fala de Moisés é importante. É o segundo elemento. Aqueles que falarão deverão falar em nome de Deus para que ofereça vida e libertação. E aí vem o terceiro ponto, não menos importante. Moisés lembra que o povo deverá ouvir a voz do profeta, pois aquele que se recusar a ouvir a voz do profeta, se recusa a ouvir a voz do próprio Deus. E recusando ouvir a voz do próprio Deus, causa a própria condenação indo para um caminho de perdição. Compreendendo isso na primeira leitura, é interessante que no Evangelho, ali no início de Marcos, que é a proclamação de hoje, fala que Jesus estava em dia de sábado e numa sinagoga com aqueles que ele tinha acabado de escolher para ser os seus anunciadores, os seus discípulos. Essas informações são importantes, queridos, porque fala que ali na sinagoga havia um homem possuído. Ora, podemos nos perguntar, mas num dia sagrado, que era o sábado, num lugar também sagrado, que era a sinagoga, que era um lugar de ensinamento, numa tradução para a nossa realidade cristã, católica, era um lugar de ensinamento, de catequese. Como é possível, num lugar sagrado, num dia sagrado, ter alguém possuído?
E é exatamente esta virada que Marcos Evangelista quer apresentar por meio de Jesus. Aquele lugar que deveria ser o lugar da pregação, o lugar da vida, não estava sendo. Pois os ensinamentos, assim como na primeira leitura, em vez de promover a libertação e a cura do povo, acabavam proporcionando uma pregação de opressão e de dependência daquele poder que nada havia de libertador. Assim, um lugar que se diz sagrado, ele só é verdadeiramente sagrado quando aqueles que ali se encontram, sobretudo os pregadores, pregam em nome de Deus e não em nome de outros homens. Pregam para libertar e não para escravizar. Por isso, aquele homem possuído representa aqui várias vertentes de possessão. O mal que se manifesta diretamente por meio do demônio, mas o mal que se manifesta nessa presença demoníaca pelo poder que oprime, que corrompe, por um poder político que na verdade não se preocupa com o sofrimento do povo. Quando nós encontramos poderes econômicos que em vez de oferecer vida, oferece morte para o seu povo, e este povo que permanece mudo, sem a possibilidade de falar. É exatamente para ir contra todas as formas de opressão e de possessão que Jesus então dá uma ordem. E aí, a segunda parte do Evangelho fala que aquele povo fica admirado porque percebe que Jesus fala, prega e realiza com autoridade. Essa palavra que o evangelista traz é exatamente para afirmar: os verdadeiros pregadores em nome de Jesus utilizam uma autoridade não que vem de si, mas que vem do próprio Deus. E vindo do próprio Deus, liberta de qualquer forma de possessão e de escravidão. Por isso o povo ficava admirado. Mas em contrapartida, fala que aquele homem possuído dizia e sabia que aquele era o enviado de Deus. E Jesus então manda aquele homem calar. Por quê? Porque não são as forças do mal que devem pregar. Quem deve pregar são os escolhidos de Jesus, são os verdadeiros anunciadores da Boa Nova. E fala que aquele povo então ficou admirado e que a fama de Jesus logo se espalhou. Mas Jesus rapidamente saiu daquele caminho. Por quê? Na verdade, Jesus não quer ser para nós nenhum mágico. Jesus não quer tampouco que a nossa experiência religiosa seja como uma casa de espetáculos. O que Jesus quer, na verdade, é que atentamente ouvindo os seus ensinamentos, conhecendo profundamente a sua palavra, a gente encontre um caminho de vida e libertação, que não nos permite fazer alianças com determinados poderes. Pelo contrário, a única aliança que Jesus quer que façamos é com Ele, com o seu Pai, com o seu Deus. Por isso, queridos, que por meio desse Evangelho de hoje, possamos pedir a Deus que nos envie verdadeiros profetas e que, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Jesus por meio dos seus verdadeiros escolhidos, a gente saiba que a palavra verdadeira é aquela que liberta, é aquela que cura, é aquela que nos tira de todas as formas de possessão e de escravidão. Um excelente domingo para você, lembrando que amanhã estamos de volta com o nosso Rezando a Palavra dia a dia. Um beijo em teu coração, paz e bem.